A partir de agora, na Rádio Web UFN, Giro Esportivo, o programa que você vai acompanhar tudo sobre o esporte. Fala galera, ligada na Rádio Web UFN, tá começando mais um Giro Esportivo, programa produzido e apresentado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, sob supervisão da nossa professora Glaíse Palma. Na central técnica nós temos Clenilson Oliveira e Lucas Acosta. Nosso programa também está disponível no Spotify e no YouTube e vocês podem nos acompanhar através das nossas redes sociais, @Rádio UFN e @Giro Esportivo UFN. Eu sou o João Henrique, estou aqui com a minha colega Andressa, meu colega Samuel. E aí galera, como é que vocês estão? Oi pessoal. E hoje, pessoal, a gente está indo para um programa diferente. Hoje a gente vai entrevistar uma menina lutadora de jiu-jitsu, nossa primeira mulher e a nossa terceira entrevista. Terceira entrevista. Já estamos fechando quase uma mão, hein? Enfim, pessoal, a gente está aqui com a Maria Alice Silveira, natural de Uruguaiana, com 23 anos. Também acadêmica da instituição aqui, ela cursa fisioterapia, mas não é por isso que ela está aqui hoje. Ela está para falar com a gente um pouco sobre a carreira dela no jiu-jitsu e tudo mais. Faixa preta na modalidade. É um prazer, Maria. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Já acompanho vocês faz um tempinho pelas redes sociais e estou muito feliz com essa informação de ser a primeira mulher, até porque é algo que eu trago comigo, a inclusão das mulheres numa luta que é de predominante de homens, né? Exato, muito homem e não faz muito tempo que o jiu-jitsu feminino começou a crescer. Inclusive, agora estou dando aula para as mulheres, turma exclusiva feminina, aula particular, seminários, enfim. Então, estou muito feliz com essa informação. E tem um detalhe, né, cara? Quando a gente começou a fazer o programa, né, Eles Estão de Prova, eu falei assim... Tinha duas pessoas que eu sempre tive em mente. Uma delas a gente entrevistou, né, que era o Gui Escobar. E eu falei, cara, tem uma guria... que ela é acadêmica daqui, faz fisioterapia, e cara... É verdade. Ela luta jiu-jitsu, eu falei, cara, eu já fiz vídeo lá na academia que ela treina, e falei, cara, ela é uma guria muito massa, e mano, vai ser um papo muito legal, porque é bem o que ela falou, a gente tem que dar palco e também mostrar que o esporte não é só de homem, ou um esporte não é só de mulher, entende? Tem que ter... digamos, literalmente essa inclusão, sabe? Entendeu? E é bom ressaltar também que ela não só luta, como também dá aula. Exato, ela trabalha com isso também. Que é muito importante, né? Ver mulheres trabalhando e ganhando esse reconhecimento. Uma informação... Perdão, interromper. Não, capaz. Falando sobre isso das mulheres, eu peguei minha faixa preta não faz muito tempo. Já comentando um pouquinho, foi em dezembro agora de 2024. E eu vou contar pra vocês que até a minha faixa roxa, acho que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona, mas eu nunca tinha treinado com nenhuma faixa marrom ou faixa preta de jiu-jitsu. Nunca treinei. Na minha academia nunca teve. Então, quando eu peguei a faixa preta, demorou assim um pouco pra cair a ficha, tipo, pensar, eu sou faixa preta. Na tua academia, tu foi a primeira mulher faixa preta? Não fui a primeira. Já teve outra, mas eu nunca tinha treinado, porque eu comecei em Uruguaiana. Sim. Então, agora na minha academia atual, não tem nenhuma outra faixa preta, eu sou a única. E eu também nunca tinha treinado com outra. Mas tu começou a treinar em Uruguaiana, isso tu tinha que idade? 14 anos. Já 14? Esse ano fazem 10 anos que eu treino jiu-jitsu. Que massa. E daí, então, tipo assim, de Uruguai, tu veio pra Santa Maria pra estudar? Pra estudar. Pra estudar, foi o foco principal, no caso, né? Antes de eu vir para estudar, eu já treinava ali na minha academia. Inclusive é Torque, o nome da minha academia aqui em Santa Maria. Também tem em Uruguaiana. Também tem em Uruguaiana, mas foi depois, faz uns 2 anos que abriram a filial da nossa academia. Eu treinava em outra academia ainda. E eu vim aqui para conhecer a academia, eu visitava antes de campeonato. Aqui tem uma galera boa de jiu-jitsu. Então, quando eu ia lutar algum campeonato, eu passava uma semana, treinava e lutava. E aí quis começar o curso, né? Escolhi a fisioterapia e me mudei pra cá. É que, na real, o curso de fisioterapia, né? Posso estar enganado, né? Mas a maioria de quem cursa sempre é atleta ou sempre teve. É quem gosta desse meio. Exato. E, tipo, puxando uma parte, assim, de esporte, assim, tu fazia algum outro esporte antes ou sempre foi jiu-jitsu? Sempre foi, tipo assim, ou o jiu-jitsu veio bem depois? Como é que foi essa tua introdução ao jiu-jitsu, assim? O que
te motivou a começar? É. Porque é um esporte atípico, É atípico. né? Sim. Que a gente tá acostumado. Eu sempre fui muito ativa. Desde pequena, tudo que vocês puderem imaginar. Sempre gostei muito de dança, de balé. Inclusive, uma coisa super... Né, É o bem contraste, contrário, né? Vôlei, futsal, basquete, tênis, musculação. Sempre fiz tudo. E aí, teve uma vez que apareceu essa oportunidade. O meu primeiro professor conhecia a minha mãe. E aí, a minha mãe me incentivou a ir conhecer. Que massa. E aí, eu falei, não vou ir. Tipo... Não é pra mim. Não é pra mim chegar lá, vou me bater. Eu não sabia nem o que era jiu-jitsu. Se tinha soco, se tem chute, se tinha... O que era, eu não sabia, não conhecia. Cheguei lá, todo mundo de kimono, vestido. Eu sem nada, só legging, camiseta. E um sonho. No outro dia, eu já tava comprando meu kimono. Que massa. Foi bem dizer amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Uhum. E tu comentando agora sobre o teu início, quais foram os primeiros desafios, assim, que tu enfrentou? Já por ter vindo de uma parte tão diferente, né? Como tu falou do balé. Uhum. Na verdade, eu vou ser bem sincera. O meu início foi fácil, porque quando eu comecei, tinham outras meninas da minha faixa também, assim, iniciantes e faixa azul. Uma amiga começou comigo, então eu tive uma adaptação fácil. Todo mundo me recebeu bem, embora a maioria fossem homens. Todos os meus colegas sempre me receberam bem. Então, essa minha trajetória, no início, que é a parte mais difícil, foi ok, foi boa. Aí depois, a gente passa, assim, por momentos de apanhar, porque eu treino com guris, treino com algumas gurias, um número bem menor, mas os meus treinos, principalmente para campeonato, são com os guris, com os homens. E aí, eles normalmente são mais pesados, mais fortes. Então, tem aquela questão do ego, sabe? De tipo, eu não consigo fazer nada, eu não sou boa, eu treino tanto e não consigo. Mas, com o tempo, tu vê a evolução. E tu aprende que é o processo, e tu precisa passar por isso. Sim. Mas imagino que isso até, tu treinando com homens e com pessoas mais pesadas, às vezes até mais experientes, depois na hora do campeonato, isso te traz uma carga de experiência muito boa, porque daí tu vai competir com mulheres do teu peso, da tua idade, da tua faixa, tendo treinado com pessoas que não necessariamente estão na mesma categoria, né? Então, exato, concordo, mas o que deixa um pouquinho mais complexo isso, e talvez as minhas adversárias boas também, é porque provavelmente na academia delas também mesmo. seja assim, entendeu? Entendi. Então tudo se nivela no fim das contas. Mas assim, evolução para todo mundo e adoro lutar com essas gurias que também têm essa experiência, também são lutas duríssimas. Então, eu falei contigo agora, antes de começar, que eu tinha visto uma matéria contigo do teu campeonato brasileiro que tu foi. Foi o brasileiro, né? Foi. Que saiu naquela matéria. Então, como é que começou isso? Como é que foi o início dos primeiros campeonatos de alto nível, digamos assim, que tu começou a participar? Então, ali no início, minha faixa branca, que é a primeira faixa, né, quando a gente começa, eu não lutei. Porque o que acontecia? Lá de Uruguaiana, os campeonatos normalmente são Porto Alegre, região. Aí, os caras da academia iam lá, enchiam um carro para ir viajar e lutar. E aí, eu tinha 14 anos, 15, então era difícil dos meus pais me levarem. Pois é, fazer toda essa função. e os teus pais sempre foram muito tranquilos quanto a isso. Sempre me apoiaram. Sempre me apoiaram. Massa. Mas essa função de me levar para o campeonato, eu também não tinha tanto interesse assim. Eu fui para a faixa amarela, que é uma faixa infantil, assim, antes dos 16. Aí eu lutei a primeira vez, um campeonato no Uruguai, que era pertinho, meu pai me levou. Internacional. Mas um campeonato pequeno, assim. Mas é legal a experiência. Aí eu peguei a faixa azul e decidi que eu queria começar a lutar. Então, eu fui em 2 gaúchos, mais ou menos, ali 2020, e começou a pandemia. Inclusive, quando começou, eu tava lá em Porto Alegre pra lutar um campeonato. E aí, um dia antes, fechou tudo. Cancelaram toda a parada. Cancelaram tudo, exato. Aí passou todo o tempo e os campeonatos foram voltar, assim, com limite, com máscara e tal. Acho que foi em 2021, talvez final de 2021, que eu já era faixa roxa. Então, eu já tinha graduado. E quanto tempo, assim, leva entre uma faixa e outra? Ou é, digamos, pela evolução da pessoa, não tem um... Tem tempo mínimo
de cada faixa, mas depende muito da evolução também. Ah, entendi. Então, por exemplo, na faixa azul, tu tem que ficar 2 anos, no mínimo. Mas se talvez teu professor achar que nesses 2 anos tu não tá pronto ainda pra graduar na faixa Tem que ficar roxa, mais um tempo tu igual. fica mais um tempinho. Então depende dos dois. E, tipo assim, o inverso, se ele achar que tu já tá, digamos, melhor do que o pessoal da faixa roxa, tu não pode pegar outra faixa ainda, tem que esperar fechar os 2 anos. Então, é um assunto meio complexo, porque pela confederação, se tu for filiado e lutar pela confederação, tu não pode. Mas agora, se tu treina por hobby, tu não é confederado, tu não vai lutar, até pode. Ainda tem um joguinho de cintura, não sei o quê. Inclusive Entendi, tem, cara. tu poderia até graduar. Mas atleta, assim, confederado, não. Não, tem que... Independente, Só assim, se tu for campeão mundial. Se tu for campeão daí... mundial, tu pode graduar. mas também, né? Se tu for campeão mundial e tu não puder pular de faixa, eu sou maluco. Eu entrei no site da confederação e vi Essa tu tinha na manga, né? É muito forte. Não, mas daí é loucura também, né, cara? Pô, segura, né? Mas enfim, aí tu não chegou nem a competir então com a faixa azul? Foi direto pra Faixa competição azul, na faixa fui roxa? em 2 campeonatos, inclusive um foi aqui pertinho, em Faxinal, que teve. E aí, faixa roxa, assim, quando voltaram os campeonatos, eu fui, não tava cursando a faculdade ainda, então conseguia ir nos campeonatos. Aí comecei a me destacar bastante, comecei a ganhar categoria e absoluto. Inclusive, explicar, a gente luta a categoria de peso, mesma faixa, mesmo peso, mas se tu ganha pódio na categoria, tu pode lutar o absoluto, que são todos os pesos. Então, Todo mundo contra todo mundo aí, irmão. Aí nós separamos os homens dos guri. Com 50... Tô pesando agora 58 quilos, eu posso lutar como já lutei, luto várias vezes com gurias de 80 ou mais. Já teve. Eu vi, acho que tu foi campeã gaúcha, assim, não foi? No absoluto? Já... Ou do Open, São Paulo Open. O São Paulo Open foi categoria. Não teve absoluto? Categoria. Não lutei absoluto. Mas, enfim... E aí, na hora que tu... Não sei se tu chegou a te frustrar, assim, no Campeonato Brasileiro, de não ter pegado uma medalha de primeiro lugar, alguma coisa assim. Esse início meio travado, ou não sei como tu considera o teu início, mas isso te frustrou de alguma maneira, ou te incentivou a... Eu sempre fico triste. Eu posso... Se eu for num campeonato ali aqui em Faxinal, aqui do lado, e eu perder, eu vou ficar triste. Se eu for num brasileiro em São Paulo, eu vou ficar triste. Qualquer lugar eu vou ficar triste. Mas, pode ser clichê, mas eu juro pra vocês que quando eu perco, me dá mais vontade de voltar e treinar. E eu penso assim, eu não me esforcei o suficiente. Alguma Tu tem coisa uma errada. autocobrança muito forte em ti, né? Eu tenho. E eu volto mais motivada, sabe? Às vezes, quando eu ganho, eu volto, não, já tô fazendo, posso não treinar hoje, posso descansar. Posso tirar o pé. Quando eu perco, eu venho com uma raiva e a minha motivação aumenta. Mas a gente tava falando dos campeonatos, e aí a partir da faixa roxa, comecei a lutar, inclusive foi a faixa que eu mais me destaquei no estado, aí consegui lutar o Mundial na Califórnia, fui pro Europeu em Paris... E aí foi. E desses muitos campeonatos, assim, tem algum que tu fala, não, esse é especial, porque foi difícil, tu conseguiu, você superou? Sim, eu acho que foi o sul-americano, que eu fui vice-campeã. Foi na faixa marrom. Assim, eu lutei com gurias duríssimas, que são conhecidas no Brasil, não são aqui do sul, mas lá para São Paulo, pro Rio, tem várias gurias muito boas. E aí, no início... Sempre antes da luta eu fico pensando, será que elas treinaram mais? Será que elas são melhores? Será que eu vou entrar e elas vão me finalizar em 10 segundos? Então é essa briga mental muito forte que a gente tem antes. E aí eu cheguei lá e eu lutei muito bem. Inclusive eu acho que foi o campeonato que eu melhor lutei, melhor soltei meu jogo e, enfim, perdi na final, mas eu fiquei, mesmo que eu tenha perdido, eu fiquei muito feliz porque eu lutei muito bem. E é um título muito importante, que é Sul-Americano da Confederação, né? Então, acho que esse é o meu xodó, por enquanto. E quando tu vai lutar nesses campeonatos, tem algum professor teu que te acompanha? Como é que, tipo, é a logística, assim, tu tem uma equipe hoje? Como é que funciona, assim, o teu bastidor, né? Entende? Como é que funciona a TUI? Como é que funciona a tua preparação em si até o campeonato? Tá. O meu mestre,
que eu chamo, né? Meu professor. Osso. Ele é atleta também. Uhum. Então, ele é competidor. Aí, normalmente, nos campeonatos que eu vou, ele também tá lá. Então, a gente tem essa troca dele gritar pra mim, eu gritar pra ele. Mas já tiveram campeonatos que eu fui sozinha. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Aí, fui um campeonato sozinha, mas como eu já viajei bastante, conheço uma galera... tem um conhecido meu que tava lá e gritou pra mim. Mas teve campeonato que fui eu por mim. E aí, os caras gritando pra guria, o professor da guria gritando. E eu ali... O gritar pra ti seria as instruções, né? As instruções, isso. Entendi. Exato. É a visão de quem tá do lado de fora, né? E aí é isso, mas... Teve uma vez, inclusive, que eu tava conversando com a minha mãe e falei, não vou em tal campeonato porque ninguém vai e eu não vou sozinha. Aí ela me olhou assim e falou, e tu vai ficar esperando pelos outros? Vai? E aí, a partir daí, se eu tenho a oportunidade de ir, eu vou, mesmo sozinha. Azar. Isso que eu tô... Tanto que tu tá falando, assim, da tua trajetória e tudo, dá pra ver também hoje já que tu não é... Tu tá muito mais próximo do profissional do que do amador. Tu entende o que eu quero dizer? Tipo, se a gente fosse elencar. Porque até acompanhando, dá pra ver que tu tem um Insta, bem dizer, grande pra Santa Maria, pro interior do estado. Tu já rodou o mundo, entende? E, tipo assim, como que tu fez, assim, teve essa tua virada de chave, assim, pô, eu acho que eu tenho que me posicionar no Instagram, tipo, numa área de comunicação, porque eu posso ser patrocinado, como tu é patrocinado pela Growth, né? Tipo, pela Growth, que é uma marca, pô, nacional, entende? Como é que foi essa tua transição, assim, essa tua virada de chave, de não só apenas treinar por hobby pra um campeonato aqui, pra esse negócio, pô, eu posso caminhar pra um trilho profissional? Como é que foi isso na tua cabeça? Como é que tu pensou? Então, ali quando eu comecei a me destacar bastante na faixa roxa, eu tive um momento ali de, é isso que eu quero pra mim, ser atleta profissional, viver do jiu-jitsu. Só que no Brasil, ser atleta é muito difícil. E aí eu pensava, eu tava com aquela ilusão na minha cabeça que ia ser tudo lindo. E conheci muita gente desse meio que vive ou tenta viver do jiu-jitsu. E é difícil. Então, essa galera normalmente ganha o dinheiro com o jiu-jitsu dando aula. Não é com os campeonatos ou, enfim, marcas que estão patrocinando aquele atleta. E aí eu já comecei a entender que talvez seria uma opção eu fazer uma faculdade, ter outro trabalho, continuar. Antes tu não tinha... Tu nunca pensou... Eu pensei que eu... Não que precisava de faculdade. Eu até... Interessante. Em Uruguaiana, eu fiz um semestre de Educação Física. E aí, deu a pandemia, fiz tranquei. Aí, nesse meio tempo que eu tava só lutando, foi esse tempo que eu pensei, não, vou viver do jiu-jitsu. Até eu ver que não ia rolar. Naquele momento, no caso. Naquele momento. Mas aí hoje tu acha que dá pra viver do jiu-jitsu? Então, aí que tá. É essa questão com as marcas e com o Instagram. Eu descobri também que a marca não vai te patrocinar porque tu é boa. Tu é, sei lá, atleta de vôlei. Porque tu joga bem vôlei. Não. Tu tem que dar algo em troca pra essa marca. A visibilidade que tu tem. Exato. Tu usa, então, né? tu tem que vender pra eles. E atleta, hoje em dia, tem que trabalhar nas redes sociais. E aí, como eu tava me destacando, meu Instagram começou a crescer, eu comecei a investir mais, postar mais. E hoje em dia eu tenho até uma equipe de marketing que tá trabalhando, faz pouco tempo, mas a gente já tá criando uma marca pessoal, assim. E já vejo muita gente que fala que se inspira, que gosta de... Porque eu posto a realidade, então eu posto todos os meus treinos, eu cansada, eu lesionada, eu na faculdade... E é uma rotina real, assim, entendeu? Então, é uma dica que eu dou, inclusive, pra galera que quer seguir no esporte, tem que trabalhar as redes sociais e tem que entender que a gente tem que buscar outros meios para conseguir construir uma carreira no esporte. É literalmente aquela frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, uma coisa que eu penso assim, cara, não adianta tu ser o melhor no que tu faz se tu não mostra que tu é o melhor no que tu faz. Entende? Tu tem que, tipo assim, ter esse negócio, eu sou melhor nisso, ou, tipo assim, tô na prateleira dos melhores, mas eu não mostro. Acaba que tu não é ninguém. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Tem uma galera que se a pessoa acompanha mesmo, se é do meio do jiu-jitsu, a pessoa vai conhecer,
Porque, foi campeão mundial, foi brasileiro, foi campeão europeu, tem o Grand Slam inteiro, que é o brasileiro, o mundial, o europeu e o pan-americano. E, assim, muito bom de jiu-jitsu, bate em todo mundo. Aí tu entra no perfil da pessoa... Perfil privado. Ou, não sei, 2.000 seguidores. Tipo, e olha o potencial que a pessoa tem. Não é trabalhado isso. Né? E eu entendo que não é todo mundo que gosta, mas quem não é visto não é lembrado. Exato, é isso. exato. Acho que entra até num outro ponto de ser um esporte ainda que muito grande. Eu acho que o jiu-jitsu é a arte marcial mais praticada no Brasil, né? O nome é Brazilian Jiu-Jitsu, né? É jiu-jitsu brasileiro. Então... E não é ainda reconhecido como deveria ser. Pois é, ainda que seja muito grande, é um esporte bem nichado. Então, assim como outros esportes que a gente já debateu por aqui, que falta incentivo, que falta visibilidade, são os próprios atletas que, de alguma maneira, querendo ou não, por bem ou por mal, tem que, sabe, fazer força para levantar isso, enquanto as pessoas não dão o suporte que precisam. É que, querendo ou não, hoje o único esporte, assim, que tu sai ganhando a vida é o futebol, cara. Querendo ou não, entendeu? Então... E por isso que eu gosto tanto das Olimpíadas, cara, que é amplo, entendeu? Tu vê qualquer coisa, tu conhece muita coisa, então... Isso pra mim que é o melhor e tem que ser mais valorizado, entende? Porque o mesmo, como posso dizer, a preparação que tu faz, o jogador de futebol faz. A mesma coisa que tu passa, tipo, querendo chegar no nível de profissional, o jogador de futebol também passa, entende? Então, essa disparidade que às vezes me incomoda um pouco. É a diferença da mídia também, né? Também. Comenta sobre isso. E eu vou trazer uma curiosidade, não sei se você sabe, mas a grande maioria das pessoas não sabem. Não tem jiu-jitsu nas Olimpíadas. Sim. Sim, judô, né? É judô. Pois é, pra te ver. Isso que a gente começa, tipo assim, por mais que seja ampla ainda, não tem Mas eu não sei, paradas. o jiu-jitsu é praticado com força no mundo todo ou aí entra pro judô? Eu não vou conseguir responder, não tenho essa informação de qual é mais praticado no mundo. Mas jiu-jitsu é muito praticado. E... Eu sei que é muito respeitado no mundo todo. Mas a gente tinha uma cultura também, pelo menos, porque como que o jiu-jitsu ficou conhecido aqui no Brasil? A família Gracie, né, pegou essa arte e adaptou, e só que ela ficou famosa porque os caras invadiam as academias, brigavam na praia. Então, no Rio de Janeiro tem muito essa cultura e dos caras sair brigar com todo mundo. Só que, realmente, o jiu-jitsu ficou conhecido por isso, porque os caras invadiam a academia de homens muito maiores, lutadores de, sei lá, Muay Thai, boxe, todos os tipos de luta que vocês podem imaginar, e os caras ganhavam, entendeu? E eles não eram muito maiores. Então, todo mundo começou a procurar essa arte, porque, quero aprender a me defender. Eles que estão batendo, né? Quero aprender. Então, no início tinha muito essa cultura de, quem faz jiu-jitsu são os caras que querem brigar na rua. Mas já evoluiu muito, tá louco. Vamos falar um pouco dessa evolução, assim. Evoluiu bastante a ponto de, hoje em dia, ser um esporte bem democrático, imagino, né? Qualquer um pode chegar e, ainda que seja predominado por homens, é bem acolhedor com mulheres. Ou eu tô errado, é uma impressão errada? Não, sim. É a ideia, né? E o objetivo de todas as academias. Existem... todo lugar sempre tem uma ocasião ou outra, né, que acontece, mas a ideia é aumentar cada vez mais as mulheres no tatame. E em relação a isso que tu falou do jiu-jitsu ser muito democrático, tem uma coisa que a galera sempre fala, que assim, tem hierarquia também. Então, um médico muito famoso, ganha muito dinheiro, é faixa branca, ele tem que respeitar o cara que é pedreiro e a faixa preta, faixa marrom, entendeu? Então, a gente tem essa hierarquia. E essa hierarquia deixa o jiu-jitsu democrático. Jiu-jitsu é pra todo mundo. Todo mundo entra descalço, com a mesma roupa. O que conta é o tatame. Não, mas isso daí, cara, na real, cara, é um ensinamento pra sociedade, cara. Entendeu? Que por mais que tu ganhe mais, por mais que tu... Mano, somos iguais. A arte marcial, no geral, preza muito por isso, né, cara? Respeito, disciplina, eu ia falar tudo. isso. Eu acho tudo muito respeitoso, assim. Vamos ver um pouco sobre o teu treinamento. Como é que é a tua rotina de treino? Tu treina todos os dias específicos? Treino todos os dias, de segunda a sexta. Jiu-jitsu todos os dias? Jiu-jitsu todos os dias. 2 vezes no dia, jiu-jitsu. Dependendo do dia, por exemplo,
Atualmente, na segunda, eu participo de uma liga aqui da faculdade, do meu curso. Então, na segunda, eu tô conseguindo fazer um treino de jiu-jitsu. Mas todos os dias eu faço a preparação física e 2 do jiu-jitsu. E aí, minha preparação física, por exemplo... Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem o LPO, Levantamento de Peso Olímpico. Não. Muito por cima. Dá uma explicada, tem dá nas Olimpíadas, mas é aquela galera que bota a barra, eu acho que eu peso vi pra cima. um vídeo tu fazendo isso, cara. Aham. E agora a galera da educação física, preparadores físicos, já estão incluindo bastante nos treinos de jiu-jitsu, porque tem muita transferência do LPO para a capacidade física que tu precisa no jiu-jitsu. E aí, tirando o resto, treino, faço agachamento, terra, supino, mas eu não treino... É tudo direcionado pro jiu-jitsu que tu treina. Direcionado pro jiu-jitsu. Adianta, tu não vai na academia, numa academia normal, no caso, É Então, tudo direcionado pro jiu-jitsu. Musculação não serve pra jiu-jitsu. Não serve pra jiu-jitsu, não. Agora, eu vou ter que adaptar um treininho, pelo menos um dia na semana, pra fazer um treino de musculação, porque eu lesionei meu joelho. E aí, por conta disso, eu preciso criar um pouco mais de massa muscular, fazer um pouco mais de hipertrofia, mas por conta da lesão. Mas não é pra transferência pro esporte. É por conta da lesão mesmo. Tu se machucou treinando, lutando? Eu me machuquei lutando. Já faz um bom tempo. Já fez 1 ano agora. Só que foi uma lesão que voltou com início do ano e tá me incomodando. Então, eu vou ter que adaptar esse treino. Mas tu nunca teve uma lesão que te tirou dos tatames por um tempo? Essa tua primeira lesão? Essa minha lesão, ela me tirou por 3 meses. 3 meses? Mas foi a tua primeira? Não, já me lesionei várias vezes. Tipo, séria, no caso? Essa foi a mais séria. Entendi. Outras, já me machuquei, já fiquei 1 mês sem treinar. E aí, depois, voltei super bem. Essa é uma lesão... mais séria, assim, que eu tive que tirar o pé, frear e... Literalmente, pôr o joelho pra cima. Exato. Que é a pior coisa pro atleta, né? Demais. Essa pausa. E uma coisa que a gente tem que aprender é que não é nada saudável. A galera fala, atleta, saudável, fitness. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não é saudável. Acho que uma coisa é tu fazer isso por hobby, mas quando tu leva a sério, a parada é outra, né? Já lutei dopada de remédio pra mascarar a dor. Não é legal. Mas... a gente faz porque a gente ama, né? Então, acho que se a gente não fizesse, seria pior ainda. Pra gente, pro nosso coração, pra nossa cabeça. Eu acho que essa é isso aí que tu divide quem quer realmente ser profissional, quem realmente quer fazer aquilo ali apenas pro hobby. Entende? É essa mentalidade, sabe? Pô, independente se eu tô machucado, independente se a minha cabeça tá ferrada, independente, mano. Eu tenho um objetivo e eu vou chegar naquele objetivo tu estando na minha frente ou tu não estando na minha frente. Eu acho que isso que muda, entendeu? E dá pra ver que tu tem essa cabeça, sabe? Tipo assim, cara, independente. Tô machucada, azar. Vamos dentro dos caras, entendeu? Azar, sabe? Isso que diferencia, cara. Isso a gente pode aplicar no contexto geral, cara, em qualquer coisa. Tu não pode deixar o externo atrapalhar o interno, sabe? Entendeu? E uma coisa que eu queria ver contigo, como é que é a tua mentalidade? Tipo assim, tu... pegar um exemplo assim... Até mais Cristiano Ronaldo da vida, entendeu? Tipo assim, mano, obcecada na parada, entendeu? Ou tipo assim, consigo fazer os dois, manter as 2 vidas, entendeu? Tipo, as 2 vidas eu falo assim, tipo, curtir mais, ou tu, tipo, mano, tem questão da família também, né? Que tu não é daqui, então tem toda essa coisa de voltar pra cá. É, bem nesse sentido, assim, como é que funciona a tua mentalidade quanto a todo esse contexto? Porque deu pra ver, cara, foi pra Paris, tipo, tu é literalmente rodado, entendeu? A gente não tá falando... uma pessoa que tá começando agora, entendeu? Então, como é que funciona a tua cabeça? Né, eu sempre tento trabalhar muito isso, porque como eu falei, antes da luta, é uma briga mental terrível. É mais difícil tu ganhar da tua cabeça do que do teu adversário. Mas eu eu sou focada e eu acredito que tu vai conquistar o que tu quer fazendo o que tem que ser feito. Pra mim, não existe muito isso de... hoje eu posso, hoje não posso. Tem que ser feito. E eu não vou falar que eu faço 100%. Às vezes eu erro. Então, já saí da dieta. Já teve dias que eu estava com preguiça e eu não fui treinar. Mas eu não romantizo isso, sabe? Não falo, não, tá tudo certo. Tu tava cansado, tu precisava. Não, eu falo, tu errou. E provavelmente tu não tá treinando, as outras gurias estão. Enquanto tu não faz, alguém tá fazendo. Alguém tá fazendo, tu vai chegar no campeonato e elas vão estar melhores que tu.
Então, é isso. Eu não romantizo, mas não vou dizer pra vocês que eu faço isso 100%. Mas eu tento. Sim. E todos os dias eu tento alimentar essa minha força mental. Eu gosto muito de ler sobre isso. Eu gosto muito de livros sobre isso, sobre mindset, sobre atletas, enfim, mentalidade. Porque é isso que diferencia, né, cara? Isso diferencia. Agora, tipo, partindo pro lado profissional. Isso que te diferencia, sabe? Se a tua cabeça não tá boa, cara, independente com o que aconteceu, o teu resultado, cara, vai ser muito longe. Vai ser muito longe. Não vai nem chegar perto, sabe? A gente tem falado muito isso ultimamente, né? De como a saúde mental te afeta muito. Então, tu estando com a saúde mental em dia, assim, em paz, reflete muito no que tu tá fazendo, né? E na luta, principalmente... Como é uma coisa, assim, muito... Às vezes, tu entra e segundos, tu já é derrotada, né? Então, tu tem que ter ali aquele mental forte pra resistir. E é muito difícil, porque tu tem que ter um equilíbrio de, tipo, ter muita vontade de ganhar, ganha quem tá com mais vontade. Então, sim, a técnica é muito importante. Tu tem que treinar muito, porque tu vai lutar com gente mais técnica ainda. Mas se aquele cara ou aquela guria... tem uma técnica excelente, não tá com a cabeça boa, não adianta. E o que eu ia falar, tu tem que querer ganhar, mas tu não pode ter medo de perder também. Se tu tem medo de perder, tu vai ficar pensando só nisso. Não vai arriscar, não vai soltar o jogo, não vai lutar como tu quer. E, e como que tu chegou nessa conclusão? Assim, foi, tipo... antes de começar os campeonatos, durante os campeonatos? Ou foi tendo medo de perder? Foi tendo Exato, isso que eu ia falar, porque eu já tive muito medo de perder. E ainda tenho, às vezes. Já teve campeonatos, já teve lutas que antes eu fiquei pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero perder, ou tipo, minha equipe inteira veio lutar esse campeonato, tá todo mundo me olhando, e se eu perder? E daí? Tipo assim, a galera tá olhando, daqui 5 minutos eles não vão mais lembrar de ti. Eles estão pensando neles também, eles estão pensando em outros atletas. Mas a nossa cabeça é difícil, né? Tem muito uma questão de ego nosso, né? De achar que a gente é a prioridade ali, o centro, Exato. A parada principal. E isso é com tudo. Tipo, não quero vir aqui dar entrevista, o que vão pensar de mim? O mundo não gira em torno de mim, tipo, a galera vai assistir, amanhã não vão lembrar, entendeu? Tomara que lembre. Mas essa tua maneira de levar o jiu-jitsu, de pensar, de tudo mais, tua rotina de treino, tudo isso que a gente falou agora há pouco, agora que tu chegou na faixa preta, alguma coisa mudou? Tu intensificou tudo isso? Como é que tá sendo a tua experiência? Porque imagino que seja agora o ápice, daqui tu só vai pra vermelha, né? Tem a coral, ponta vermelha, mas é assim, uns 30 demora. anos de faixa preta. Outra Então, coisa, 60 e poucos anos. dá pra considerar que tu chegou na preta meio rápido, ou não? Ou tá no tempo? Tá no tempo. Já tem pessoas que chegam antes, que eles vão ser campeão mundial todos os anos. Tem gente que em 5 anos pega a faixa preta. Mas eu peguei a faixa preta nova. Então, porque eu comecei super nova, peguei a faixa preta nova. Tem uma galera que começa aos 30 anos. Então, eu fico feliz por ter começado com essa idade. Às vezes fico pensando que queria ter começado ainda antes. Mas, assim, é um tempo ok. Tem gente que pega antes, tem gente que pega depois. Acho que não dá muito pra ficar pensando, pra medir. Exato. Sabe uma coisa que, enfim, né, uma coisa que mais me pegou, assim, tipo, a gente estuda, convidado, enfim. E eu vi que tu é patrocinado pela Growth, né? E isso aí, pra mim, cara, é muito louco, porque a gente tá na ponta do país, entendeu? A gente tá na ponta do país, no interior do estado, e a gente tem hoje uma atleta patrocinada de um dos melhores suplementos nacionalmente, tá ligado? E isso, pra mim, é o diferencial das pessoas, como a gente falou ali, ó, da tua comunicação no Instagram, tudo. Como é que foi tu chegar na Growth, tipo, como é que funciona as coisas? Explica um pouco, assim, como é que é o teu relacionamento com a Growth. Tá, então, eu vou repetir uma coisa aqui. A Growth tá me patrocinando, me apoiando. Provavelmente não é por conta dos meus títulos no jiu-jitsu, porque eu sou boa. É por causa das minhas redes sociais. Então, já faz um tempo que eu venho investindo nisso, né?
e que eu venho buscando marcas para que me apoiem, para que me patrocinem. E a Growth é uma marca muito boa, realmente. Então, como eu faço vários treinos ao dia, eu preciso dessa suplementação, super importante para mim. Então, é uma marca que eu me conectei bastante, fui atrás deles, e essa marca, eles apoiam bastante influenciadores pequenos, né? Então, tem uma galera que nem atleta, que só posta no Instagram lifestyle, fitness ou processo de emagrecimento e conseguem esse apoio. E aí, foi isso. Eu fui atrás deles, eles gostaram do meu perfil, tive esse retorno e agora eu tô aí com tipo, eles. Tu pensou na Growth porque, assim, teve algum motivo? Qual é que foi, assim, porque tem outras marcas de suplemento no Brasil, entendeu? E por que a Growth? Porque eu acho que é uma marca que me ajuda e vai me ajudar nessa... como é que eu posso falar? Nessa visibilidade. É uma marca... Eu acho que atualmente no Brasil é a marca mais consumida. Bem alta também, né? E justamente por isso, por eles realmente serem uma marca que apoiam pequenos influenciadores. Por, tipo assim... Tu escolheu eles porque eles te abraçaram. Isso. Seria mais, tipo, nessa vibe. Sim, e também porque eu gosto de divulgar eles porque os produtos são bons e são acessíveis. Tem várias marcas que, suplementação boa, mas é muito caro. Preço exorbitante. E tem gente que não tem esse acesso. E a Growth é diferente. Tem muitas variedades, muitos produtos e todos com preço super acessível. E tu tem um cupom, assim? Tem, inclusive posso deixar meu cupom. É Maria Alice, meu nome. Maria Alice. E vocês vão ter desconto. Isso, as marcas te acompanham na tua trajetória. Mas eu queria saber, assim, nós que somos totalmente inexperientes. Leigos. A gente chega... Qual, assim, o conselho que tu daria pra quem quer começar agora no jiu-jitsu? Não pensa. Só vai. Eu acho que... Eu sigo o cara no Instagram que ele fala exatamente isso. Nem pensa, só vai. Exato, mas eu penso nisso em tudo pra minha vida. Tipo, quero começar... não vou pensar, porque se a gente ficar pensando... A gente tem aquela mania de querer começar a fazer tudo perfeito. Não é assim. A gente tem que errar, a gente tem que fazer mal feito. Não despreza os pequenos começos. Ninguém começa sabendo tudo, né? Exato, a gente tem que fazer, entendeu? Então, às vezes até pra... tenho que estudar. Não pensa muito, só vai. Tenho que treinar, mas tô com muita dor, muita preguiça. Não pensa, só vai. Vai muito da nossa mente, como a gente tá falando, a mentalidade, né, cara? Não adianta. Isso daí é isso que afasta a gente dos bons resultados, cara. É a nossa mentalidade, entendeu? Enquanto a gente não vencer a mente, já era. Entendeu? Já era e não vai ter o que fazer. Agora a gente tá... Nosso tempo já tá quase estourando. Vamos fazer mais 2 perguntas que eu acho que dá para englobar tudo isso. O que tu considera de maior conquista, assim, para ti no jiu-jitsu? É somente os resultados nos campeonatos e a tua evolução como um todo, como pessoa? Quais são as tuas projeções para o prosseguir daí agora? Eu amo os meus títulos, amo as minhas medalhas, inclusive ficam na minha parede, assim, bem bonitas, bem enfeitadas. Mas o que eu mais amo no jiu-jitsu é a autoconfiança que eu tenho e a minha disciplina. Então, o jiu-jitsu me deu isso. De mais importante, eu vou usar pro resto da minha vida. Vou usar pra minha profissão, vou usar pro meu bem-estar, vou usar pra minha saúde, enfim, tudo. É isso que é o mais importante. Qual foi a outra pergunta que tu fez? E as tuas projeções? Minhas projeções. Então, hoje em dia eu dou acho que aula... não competiu ainda com faixa preta, né? Competi 2 vezes. Já? Agora, em mês passado... Estamos em abril, né? Em fevereiro, eu lutei meu primeiro gaúcho de preta. E mês passado também. Primeiro eu fiquei em vice e mês passado fui campeã da categoria. Mas assim, eu ia lutar o brasileiro daqui a um mês. Só que para lutar o brasileiro, na faixa preta adulto, tu tem que fazer uma pontuação mínima. E eu não alcancei. Tem um ranking, no caso? Tem um ranking, exato. Só que eu não consegui lutar outros campeonatos da confederação para conseguir esses pontos. Vamos dar jeito, né? Pô, tem que ir. Pô, tá maluco. E aí, não vou ir, mas já tenho outros campeonatos. Tem Floripa mês que vem, tem o Brasileiro Sem Kimono na metade do ano. Então, eu já tô com essas projeções. Tu não pensa que talvez isso tenha sido, entre aspas, melhor tu não ir nessa? Então, eu sempre penso assim, tudo que acontece tem que ser
tem que ter acontecido, entendeu? Uhum. Tipo, tudo acontece porque tem que acontecer. Então, tô feliz. Tá feliz? Tô feliz. E eu quero saber, assim, um pouco mais... acho que é a nossa última pergunta, assim. Uhum. Tipo, como se tu... Teria alguma outra coisa que tu iria fazer, que tu teria vontade de fazer se não fosse o jiu-jitsu, se não fosse a fisioterapia, entende? Assim, se não fosse isso, o que seria a Maria Alice, entende? Ou sempre foi assim, pô, é isso aqui. E não tem outra opção. Desde que eu comecei, sempre foi. Uhum. Mas já me peguei pensando nisso. Tipo, umas crises existenciais, assim, pô, Exato. será que... Assim, falando de esporte, eu gosto muito de acompanhar vários esportes. Uhum. Já pensei, se não fosse jiu-jitsu, provavelmente seria outra luta. Tenho muita vontade de fazer uma luta de MMA. Já treinei Muay Thai, quero ter essa experiência. Gosto, inclusive. Mas, assim, se não fosse luta nenhuma, o LPO. Se vocês não conhecem, não acompanham, pesquisem. É muito legal. Uhum. Assim, é uma mentalidade que tem que ter. Literalmente, levantar o teu dobro, o peso do teu dobro. Não seria Aliás, o que o Bitelo... dobro do teu peso. Não é o que o Bitelo faz hoje? O Bitelo, Acho que ele o Bitelo é é... strongman. Mas é, tipo, essa linha, no caso. Eu acho Ou que parecido. ele Ou é da tô viajando. musculação, Posso estar não viajando. é? Eu não sei, eu não acompanho muito. Mas pode Acho ser. que é Pode ser. algo parecido. Posso estar viajando. E aí, com isso, na preparação física, eu gostei muito. Então, acho que do esporte seria isso. Gosto de vários outros, mas enfim. E eu acho que é isso. Então tá bom. Maria Alice, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E- Gostei muito de conversar com você. A gente que gostou, Bom, cara. sempre. Infelizmente, o nosso tempo hoje não era tão longo como a gente teve em outras entrevistas, mas tá convidado pra vir mais uma vez aí. Já topo. Deixa aí pro pessoal te seguir o teu arroba, assim, o teu cupom da Growth, entendeu? Onde as pessoas podem te encontrar. Deixa aí pra nós como é que a gente te encontra com o teu Instagram. Tá, o meu Instagram, Maria Alice SGS. Cupom, acho que já falei, né? Mas a galera que se interessar em treinar, treino na Torque, ou pode me chamar no Instagram que eu dou as informações. Dou aula particular também, principalmente para as gurias, né? Que tem esse medo de iniciar no esporte. Pode falar comigo e bora treinar. É isso, a gente vai colocar no nosso Instagram também, nos stories, e depois no feed também vai a nossa fotinho lá, com as informações pra quem tá interessado, né, em começar. E aí, eu queria só agradecer e mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Não posso deixar que e pro meu massa. namorado. Senão eles vão ficar tristes Ah, não, comigo. tá certo. Tá dado. Inclusão. Botar toda a galera, né? Tá dado. Maria, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, a gente pede que vocês sigam nos acompanhando aí nas nossas redes sociais, @Rádio UFN, @Giro Esportivo UFN. Até uma próxima. Valeu. Tchau!